Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Secretário Regional das Finanças. Ontem, na Comissão Parlamentar de Finanças, que apreciou diversas propostas de alteração, o PSD rejeitou todos os contributos da oposição. E, entre as inúmeras propostas apresentadas pelo CDS, que o PSD rejeitou, estão algumas que gostaria de salientar no início deste debate. O CDS propôs que durante o primeiro semestre do próximo ano o Governo Regional regularizasse a dívida de 9 milhões e 600 mil euros de IRS que tem para com os municípios. Chumbo do PSD. Queríamos também que o Governo Regional, no primeiro semestre de 2015, pagasse as expropriações em atraso, algumas com mais de 10 anos. O PSD chumbou. Queríamos também que, durante o primeiro trimestre do próximo ano, fosse privatizado o Jornal da Madeira, que continua a ser um saco sem fundo para o orçamento. Mais 3 milhões e 700 mil euros no orçamento para 2015. Chumbado pelo PSD. Queríamos que fosse renegociado com a via expressa e a via litoral as rendas que vão levar para o próximo ano 147 milhões de euros e os madeirenses já pagaram 1.000 milhões de euros nos últimos anos. Foi chumbado pelo PSD. Queríamos a revisão do modelo de gestão dos portos da Madeira com redução das taxas e tarifas. Chumbado pelo PSD. Queríamos a reposição do transporte marítimo de passageiros entre a Madeira e o continente. Chumbado pelo PSD. Queríamos que fosse concentrado todos os recursos financeiros de venda da Madeira no exterior na agência de promoção. Chumbado pelo PSD. Queríamos também que fosse inscrito neste orçamento a construção do novo hospital como projeto de interesse comum a candidatar junto do Ministério das Finanças no âmbito da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Apesar da carta ontem aqui lida pelo Sr. Presidente do Governo, esta proposta foi chumbada pelo PSD. E finalmente queríamos uma redução de 50% no chamado jackpot. Foi chumbado pelo PSD. Mas vamos às propostas de hoje. Ontem o Sr. Presidente do Governo, no final do seu discurso, citou São Mateus. E um dos seus textos. Esqueceu-se o Sr. Presidente do Governo que São Mateus foi, na época de Jesus Cristo, no século I, o maior cobrador de impostos da Palestina. São Mateus... São Mateus... Se me deixarem... Peço que, Sr. Presidente, peço que desconte no tempo este tempo de perturbação do PSD. Faz favor de continuar, Sr. Deputado. Então quem era São Mateus? Um dos piores rendeiros da época era Levi, filho de Alfeu, que mais tarde trocaria seu nome para Mateus, o dom de Deus. Ele era um homem cruel, um dos grandes esfoladores do povo da Palestina. Foi este homem que mais tarde se converteu e bem ao cristianismo, que ontem foi citado pelo Sr. Presidente do Governo. Mas Levi, que era um homem que esfolava o povo, tornou-se São Mateus e converteu-se ao cristianismo. O Dr. Alberto João Jardim, nem o Dr. Ventura Garcês convertem-se ao cristianismo e continuam a esfolar o povo da Madeira e do Porto Santo com mais impostos. Senhor Presidente e senhores deputados, os madeirenses e porto-santenses são os que pagam mais impostos no país. O Orçamento do Estado para 2015 abriu a possibilidade de diferenciação fiscal nas regiões autónomas até 30% nas taxas dos diversos impostos, desde que é assegurado
o equilíbrio orçamental. Por outro lado, feitas as contas, as propostas de redução dos impostos, em média de 10%, que são feitas pelo CDS, conduzem a uma redução da receita de 82 milhões de euros. Mas a verdade é que a receita fiscal da região, de janeiro a outubro deste ano, cresceu 72 milhões de euros. Ora, estando a receita fiscal a crescer, havendo superávit no orçamento, como se tem gabarulado o Sr. Secretário das Finanças, há margem para reduzir os impostos na região autónoma da Madeira. É por isso que o CDS propõe uma redução no IRS nos 5 escalões, de 20% no primeiro escalão, de 10% no segundo escalão, de 9% no terceiro escalão. São as pessoas que ganham menos ou de classe média, e uma redução de apenas de 5% e de 4% nos 2 restantes escalões. São as pessoas de maiores vencimentos. Propomos que o IRC, que no continente vai ser de 21%, na Madeira seja de 19%, a fim, obviamente, de conduzirmos a uma recuperação económica, a haver mais investimento privado e criação de emprego. Queremos também, a nível do IVA, que as taxas sejam revistas, passando a taxa máxima de 22% para 20%, a taxa média de 12% para 10% e a taxa mínima de 5% para 4%. E, finalmente, com o imposto sobre os combustíveis, que em 2012 subiu 15% na Madeira em relação ao território continental, possa baixar 10%. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, havendo crescimento da receita fiscal, havendo superávit neste orçamento, há condições para baixar os impostos, a fim de as famílias terem mais rendimento disponível, com isso conduzirmos a mais consumo interno, haver também uma descida dos impostos sobre as empresas para relançar o investimento privado e criar mais emprego. Temos consciência que numa primeira fase estas propostas vão conduzir a uma redução da receita, mas numa segunda fase, com o crescimento económico e com a menor despesa social, elas terão efeitos altamente positivos na economia e na sociedade da Madeira. E, portanto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário das Finanças, deixe de ser Levi e passe a ser São Mateus.